Saúde em Dia de hoje está falando sobre o vício em jogos, né? A gente está conversando com a psicóloga Paula Cruz. Paula, eu li um dado que 40% dos jovens brasileiros ficam pelo menos 5 horas jogando videogame, seja o console ou seja o celular. Sim. Você acha que as crianças e os adolescentes, a gente tem que ter uma atenção maior em relação a elas? Ou os adultos que também jogam muito tempo, eles estão no mesmo nível de preocupação aí? Existem diferenças com relação a isso. A gente fala que assim, a criança ou adolescente, ele está na condição de quem está sendo cuidado. Uhum. Então, quando a gente fala desse público, realmente o tempo de acesso tem que ser controlado pelos pais, pelos responsáveis, o conteúdo, né, a natureza do jogo. Não é só o tempo, né? Tem que ter um controle para que aquela atividade só cause o efeito positivo. A gente quer isso, né? A gente fala, por exemplo, olha, que em crianças de 1 ano e meio a 4 anos, 3, 4 anos, a gente sabe, já é comprovado que se você deixa uma criança excessivamente com acesso à tecnologia, não falo nem os jogos, né? Às vezes videozinhos, né? E o que é excessivo? O estudo, é um estudo canadense, vai falar que o máximo é meia hora por dia. Nossa, mãe. Se você passar de meia hora, já aumenta em quase 30% a chance de você ter dificuldades ou algum tipo de atraso no desenvolvimento da fala. Não, e eu sou, assim, capaz de desafiar quem está assistindo a gente, que já não presenciou já ultrapassou uma cena de você chegar, uma criança de, sei lá, 1 ano ou até menos, a mãe põe no colo, dá o celular, que bonitinho, ele já sabe mexer, já sabe jogar um joguinho, aquele joguinho que você fica alimentando um personagemzinho lá. Eu já olhei aquela situação e já pensei assim, gente, e aí? Outra situação que eu vi também, eu tava almoçando no restaurante, eu fiquei tipo 1 hora mais ou menos conversando, tinha uma criança, sem brincadeira, o menino tava assim, com o celular, e o carregador do celular já tava pendurado no pescoço, com fone de ouvido, e ele ficou durante 1 hora almoçando, não levantou dessa posição, comeu na mesma posição e não conversou com mais ninguém que estava na mesa. Sim, sim. Então, assim, é meio que eu fiquei alarmada. É uma preocupação hoje geral com relação aos profissionais da área de saúde, né? A gente sabe que também a tecnologia é um contexto sem volta. Assim, nós vamos ter que nos ajustar, não tem como a gente viver sem. A questão é muito de dosar mesmo. Falo até por uma experiência pessoal. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 2 anos e meio e uma de 5. Então, assim, se tá num restaurante eu, meu marido e minhas filhas, o procedimento é o seguinte, vamos dar comida para os meninos. Quando elas terminam de comer, dependendo do dia, se elas estão muito agitadas, para eu conseguir almoçar tranquilamente, meu marido também, às vezes põe um videozinho para elas assistirem. Mas acabou o almoço, fechou o videozinho. Vamos fazer outra coisa. É o que você falou da meia hora, né? Exato, né? Porque as crianças, assim, não vai ter como você impedi-las, né? De ter acesso a um jogo, aos recursos que a tecnologia hoje nos oferece. Mas é preciso você ter, então, aquela preocupação, aquele discernimento de, né? Você tá vendo que teu filho pegou o celular 1 hora da tarde, né? Aí você vai assim, enquanto ele tá lá, vou fazer um monte de coisa. Quando você olha, já são 6 horas da tarde. A criança já tá lá, uma criança de 6 anos, que isso tá extremamente fora do ideal, né? 4, 5 horas, né? Os estudos vão falar que é tipo 1 hora e meia por dia, no máximo. Então você vai falar assim, meu Deus, né? São 4 horas, essa criança tá 4 horas ali na frente de um celular, então tudo é uma questão de dose, né? No adulto, isso, assim, é muito de cada um, né? Você tem que ver se aquele tempo que você tá ali não tá prejudicando outra atividade. Às vezes você tá num jogo e seu filho tá querendo jogar um futebol real e você tá lá no futebol virtual, né? Não. Então você tem que saber se você não tá tendo prejuízos na convivência com as pessoas, no âmbito familiar, no âmbito dos relacionamentos, prejuízo no trabalho, às vezes você chega atrasado, ou no trabalho, em vez de você fazer o que você deveria estar fazendo,
do teu trabalho, da sua atividade laboral, você está ali num jogo, porque você está à frente do computador e você tem acesso. Em alguns países, o vício em jogos já é considerado um problema de saúde pública. Sim. Aqui no Brasil, eu percebo que a gente não tem tanta preocupação em relação a isso. Você acha como que a gente deveria lidar com essa situação, Paulo? Porque, de fato, é preocupante, né? Como a gente está conversando. A gente fala que o Brasil é um país em desenvolvimento com relação a isso, mas com grande potencial. Tem estudos que falam que, assim, a gente não tem esse quadro como tem na Inglaterra, como tem na China, no Japão, mas a gente já tem aí o tempo de jogo, o tempo do brasileiro ficar na frente, não falo só do computador, principalmente do celular, né? Assim, o tempo de acesso, de estar conectado na internet do brasileiro é muito alto. Né? A gente fala que tem um dado que fala entre 15 a 19 horas por semana. Aí você fala assim, Paulo, isso é muito? Isso é muito. A gente fica atrás de poucos países com relação ao tempo de estar conectado e o acesso, então, a essas tecnologias. Eu acho que a comparação que a gente tem que fazer é que se por exemplo, uns 5 ou 10 anos atrás, a gente não ficava, sei lá, nem 2 horas, porque não tinha tanto acesso a um celular, né, se eu for pensar num tempo, assim. Então, passar para 15 a 19 realmente é muito tempo. Isso, eu falo 15 a 19, é um dado, média, né? Em média, nos jogos. Agora, se você vai pensar nessa mesma margem para acesso à tecnologia, no sentido de estar conectado, e aí a gente poderia incluir acesso a redes sociais, essas coisas todas, esse volume de horas aumenta de uma forma extraordinária. Tem até agora também nos manuais de psiquiatria já está entrando uma nova classificação de fobia, que seria então, a fobia é diferente do vício, mas uma coisa está um pouco relacionada, que a fobia tem a ver com você, assim, quando você está num contexto, aquilo é insuportável para você. Então, o que é o contexto? O termo técnico chama nomofobia. Sabe o que é essa fobia? Esse termo eu não nunca sabe? tinha ouvido. Pois é. É o medo exagerado de estar desconectado. Nossa. A pessoa que tem a nomofobia, ela tem reações muito parecidas com a pessoa que tem crise de abstinência, de uma dependência química. Ela tem tremores, ela passa mal, ela tem reações físicas muito desconfortáveis. Quando ela está afastada do aparelho, né, do smartphone, fisicamente, ou está desconectada, ela fica desesperada por estar desconectada. Mas você sabe que, em certo grau, eu acho que todos nós já que estamos, né? Desconfortozinho. Já nos sentimos desconfortáveis de ficar algumas horas, por exemplo, sem internet no celular. Exatamente. O que será que está acontecendo? Alguém me marcou numa foto e eu não vi, ou eu recebi uma mensagem no WhatsApp e não vi. Em um nível pequeno, mas isso já é desconfortável. Já acontece. E a gente sabe que muita gente utiliza os jogos de uma forma com parcimônia, né? E também é um hobby para muita gente, é uma profissão para muita gente, né? Que a gente estava comentando aqui. Será que a gente pode colocar... O que você colocaria aí? Talvez um veredito. O uso de jogos, né? É positivo ou é negativo? Me colocou numa situação difícil aqui, né? Bom, vamos pensar, vamos usar aquele critério do uso excessivo como um padrão, um né? Parâmetro. Né? Se você percebe que o jogo passa a ser prioridade, que está na frente, ele é, né, a primeira opção de atividades do cotidiano, seja de uma criança, de um adolescente, de um adulto, vamos pensar que o jogo aí entra como negativo. Se você tem o jogo e ele é uma, né, atividade, dentre outras que o sujeito tem, sendo que essas outras têm muita coisa do real, por exemplo, né, inserido na vida do sujeito, ele entra como hobby, ele entra como uma distração, ele entra como algo que vem agregar, que seja positivo, né? Acho que seria um critério um pouco mais justo aí para a gente poder se localizar nesse ambiente.
né? Muito bom receber você aqui. Aproveita quem está assistindo a gente pela internet, no YouTube, no Facebook. Comenta lá, vai lá nos comentários e me diz quanto tempo você está ficando aí utilizando os jogos, os celulares. E também qual joguinho que você mais gosta. Se você gosta dos jogos mais antigos, se gosta dos jogos mais atuais, né, Paula? Eu jogava joguinho há um tempo atrás, eu já joguei. Eu também. Acho que todo mundo já teve uma fase, né? Sim, sim. Ninguém saiu ileso disso. Sim, sim. Paula, foi um prazer te receber no Saúde em Dia mais uma vez. O prazer foi todo meu. E o nosso programa está sempre aberto para te receber. É só chamar. Semana que vem tem mais. Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Até lá.